Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Estamos aí estudando o livro Despertar da Leoa, da Lisa Beveri, da editora Chara. Hoje nós vamos para o nosso áudio 30, entrando no capítulo 11, que é o último capítulo do livro, do sussurro ao rugido. Vamos lá? Eu não era o leão, mas senti que cabia a mim dar o rugido do leão. O rugido do leão. Sem dúvida, você sabe disso. Mas você sabia que as leoas também rugem? Para que os leões ou as leoas rujam efetivamente, eles precisam primeiramente mudar a sua postura. A liberação de tamanha declaração de poder exige uma curvatura. Suas cabeças poderosas se inclinam e eles expandem o peito para encher os pulmões de ar. Pergunto-me se eles se sentem prontos para explodir enquanto soltam uma declaração que se sabe que viaja por 8 quilômetros no ar silencioso da noite e sacode os corações dos homens e das criaturas que estão no seu caminho. O rugido de um leão pode cercar você e fazê-la parar completamente com seu assombro temível. Do mesmo modo, se nós, as leoas de Deus, quisermos produzir um som de tamanha magnitude, isso exigirá uma mudança em nossa postura atual. Para termos a capacidade de rosnar, precisamos inclinar as nossas cabeças tão erguidas e nos curvarmos. Essa postura de humildade e oração nos posicionará para receber um enchimento fresco do sopro do Espírito de Deus. Creio que esse rugido acontecerá quando bebermos tanto do Espírito de Deus que exceda a nossa capacidade de conter a sua plenitude de vida. Quando não pudermos mais reter a sua verdade, o seu amor, a sua bondade, liberaremos uma declaração inspiradora de tudo que Deus é. Mas, de modo diferente do rugido da leoa, nosso rugido será mais do que apenas um som. Nossa declaração será uma fusão divina de palavras, feitos e atos de fé espantosos. Quando todos os elementos inatingíveis da fé, da esperança, do amor se tornarem palpáveis nas pessoas expressos na nossa resposta unificada às necessidades do mundo e ao amor de Deus, nosso rugido será ouvido. Como exemplificamos com o nosso leão, o mundo ouvirá o seu rugido. Então todos os senhores menores e ruídos menores serão detidos e um grito se erguerá: adorem somente a Deus. Nosso mundo está cheio de rugidos e ao explorar o conceito de rugido, descobri que muitas coisas que são capazes de rugir. Os oceanos rugem. O vento selvagem e livre ruge, as cachoeiras rugem enquanto desabam, grandes volumes de grandes alturas. Os fãs empolgados reunidos nos estádios de atletismo rugem. Os 4 seres viventes perante o trono do céu rugem, santo, santo, santo. E o som desse rugido abala até os umbrais da arquitetura do céu. Ver Isaías 6,4. Na terra repetimos as palavras deles em forma de canções, mas essa declaração da santidade de Deus teve origem com um rugido. O nosso Deus Altíssimo, o Senhor de todos, ruge. Ouço o gentil sussurro daquele que nunca achei que falaria comigo. Salmos 81:5. Aqui o salmista explicou o seu assombro ao experimentar o sussurro de Deus. Ele não havia escrito e cantado a sua lealdade a Deus? Talvez nesse salmo ele esteja relembrando a maravilha de quando a sua comunhão com Deus começou. Não recomecemos o que não ouvimos antes. Davi ouviu pela primeira vez o sussurro de Deus quando era jovem pastor, e depois ele ouvia Deus em todo lugar. A voz de Deus é descrita como o mais suave sussurro. O Magnífico fala com uma voz mansa e suave, ressaltando a dura realidade da vida humana. Por isso somos convidados a ficarmos quietos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Estou certa de que o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, sabia que os seus filhos seriam capturados e acalmados por esse mesmo sussurro. Acho a ideia de um Deus que sussurra mais surpreendentemente do que a de um Deus que grita. Você pode esperar uma voz trovejante de um Deus tão grande, mas um sussurro é inesperado. Com essa reverbação suave, Deus tem a capacidade de gerar foco. Assim como um abismo chama outro abismo, um sussurro de Deus é o eco do Criador ressoando dentro de seus filhos, os seres criados. Elias procurou Deus no vento, no terremoto e no fogo, mas ele o ouviu no sussurro.
Quando Elias ouviu a voz mansa e suave, ele saiu da sua caverna e ouviu o que Deus lhe disse. Os tons suaves carregam pronunciamentos profundos e íntimos para aqueles que se aquietarem o suficiente para ouvir. Nessa quietude, nosso espírito ouve o sussurro adotivo de um pai. Cada um de nós anseia por ouvir o sussurro de Deus. Você foi criada para ouvir o seu Criador. Permita que ele fale as profundezas da sua alma e realize o anseio do seu coração. Creio que quando Deus fala, sempre começa com um sussurro. Tudo que é do alto começa com um sussurro. Quando eu estava grávida e sentia a vida ser avivada dentro de mim, isso era um sussurro da criança que estava por vir. Um grito começa com um sussurro no interior. Talvez você tenha ouvido primeiro um sussurro de Deus em resposta a um grito do interior da sua alma. Deus, estou faminta, assustada e sozinha. E ele sussurrou de volta: não tenha medo, eu estou aqui, filha. Às vezes chego a imaginar as mulheres como sussurros. Uma mãe embalando seu filho assustado não grita, ela sussurra. Durante anos ouvi as filhas de Deus sussurrarem umas às outras sobre as agitações em seu interior. E durante quase 3 décadas tenho sussurrado ao meu marido enquanto estamos deitados na cama. Falar alto parece fora de lugar sobre o manto da noite, no calor da nossa cama. Ali é um lugar de sussurros, descanso e intimidade. Houve vezes em que me sussurrei em um culto de adoração, enquanto nossa família estava sentada ao lado do outro. Falei em tons silenciosos quando ouvi algo duro ou que não era verdade. Isso não está certo, eu sussurrei. John e meus filhos balançavam a cabeça em silêncio e, às vezes, dão tapinhas em meu braço em um reforço para dizer: entendemos por que você está perturbada. Você não precisa dizer isso alto. Nós ouvimos você. Sussurro como se fosse impelida a isso. Parece errado permanecer em silêncio e não confrontar o que é pequeno demais, exclusivo demais, distorcido ou simplesmente totalmente errado? Talvez seja o papel que exerço, mas tenho de murmurar a verdade a fim de arrancar essas sementes antes que elas criem raízes. Meu sussurro refuta o que está sendo dito em voz alta. Sussurro quando o que ouço ser declarado não é o que Deus sussurrou para mim e enfatizou na minha vida. Sem dúvida, houve vezes em que você sentiu o mesmo. Se você ouviu um sussurro de Deus, então você sabe que ele é sagrado e digno da nossa atenção. Muitas vezes, quando ensinamos ou pregamos, estamos simplesmente repetindo o que os outros nos ensinaram, mas quando Deus fala, é muito diferente. Um sussurro de Deus não é uma coisa pequena e deveria ser honrado. Deus está sussurrando aos seus filhos e filhas. Você sente que este é o tempo e a época para sussurrar e ouvir o sussurro de Deus? Talvez você esteja ouvindo até mesmo agora. Os sussurros são o dialeto dos mistérios e das profecias. Durante milhares de anos, o sussurro de Deus foi procurado, mas a busca se deparava com muita frequência com o silêncio. Os antigos profetas e reis se esforçavam para ouvir, mas Deus não fazia mais do que murmurar. Eles apertavam os olhos para captar o futuro, mas não havia nada para ser visto no horizonte deles. Não havia nem som, nem visão ou imagem, nada para que os fizessem perguntar o que estavam com eles. Vocês ouviram isso? Então chegou o momento em que a mensagem chegou, não em um sussurro, mas em pessoa. A palavra sussurrada tornou-se carne e falou em voz alta enquanto ele se movia em meio do povo, tocando, ensinando, curando, ressuscitando os mortos. Infelizmente, exatamente aqueles que se esforçaram para ouvir não tinham mais ouvidos para ouvir. Eles o ignoravam porque Deus tinha uma aparência diferente e falava diferente do que eles esperavam. Jesus sussurrava aos coletores de impostos e aos pecadores e gritava aos fariseus. Em vez de explicar com a sua boca quem ele era e de onde viera, Jesus revelou que ele era por meio da sua vida. Com seus atos, ele falou mais alto do que qualquer palavra poderia falar. De um sussurro a um grito. Como muitas de nós, minha amiga Bob ouve o som do céu e observa enquanto o Espírito do Altíssimo molda a forma, um mandato para suas filhas. Ela captou o que muitas de nós estamos vendo com estas palavras poéticas. O sussurro de Deus tornou-se um grito. As mulheres em todo o mundo ressoam diante dessas palavras. Cada vez mais, as filhas de Deus estão ouvindo seu sussurro. O que é esse sussurro de Deus? E por que o volume está aumentando? Há um clamor coletivo por justiça que deu lugar a uma declaração da nossa esperança. Quando Maria, a mãe de Jesus, recebeu a promessa de Deus de salvação para o seu povo, ela a guardou dentro de si e a protegeu como um tesouro em seu coração.
Hoje, um número crescente de filhas de Deus está declarando a vida e a liberdade que está implantando em seus corações. Em resultado, o que aconteceu, o que começou como um sussurro em corações individuais, tornou-se um grito coletivo. A mensagem está elevando acima da longa restrição do silêncio. Jesus primeiro sussurrou e depois disse aos seus discípulos para gritarem. Ele transferiu a percepção e sabedoria na intimidade, depois advertiu seus discípulos para declararem abertamente o que havia sido um segredo. Creio que andamos na terra em um período em que os sussurros de Deus, de onde serão elevados para os gritos de amanhã. Não sei ao certo se sequer entendemos a possível magnitude disso, mas tenho a sensação de que muitas de vocês estão até mesmo agora se inclinando e ouvindo. À medida que você se aproxima, você ouve um leve farvalhar, uma agitação interior. O sussurro de Deus é tão atraente que pode assustar, tão provocante que pode nos isolar, e tão poderoso que, uma vez deflagrado, é impossível parar. Exatamente o que faríamos. Certamente tremeríamos, mas aqueles que conheceram e confiaram no sussurro não resistiram ao seu grito quando ele viesse. Algo profundo dentro de nós ouviria um assombro enquanto esperávamos que a sua voz se erguesse. Todo esse poder bruto e o governo de Deus estão operando meramente no nível de sussurros. O seu sopro limpa os céus. Quando Deus começou a sussurrar vida, liberdade, esperança, força, valor, vigor e até beleza dentro do meu mundo, isso me expandiu. Ele me ofereceu ampliação quando parecia não haver espaço para eu me expandir ou crescer. Posso descrever melhor a minha angústia deste modo. Digamos que você ouça um sussurro dizendo que há mais para sua vida do que você sabe. Que o que você aceitou como sendo tudo o que há para sua vida nunca foi realmente verdade. O sussurro contradiz o que você ouviu ser declarado abertamente. Mas o sussurro evoca um lugar secreto, profundo, e desperta um anseio ainda não expresso. Ele ecoa com mais verdade do que você ouviu na televisão ou leu em livros e revistas. A partir dessa revelação sussurrada, você não é mais a mesma. De repente, você não se sente mais confortável com os lugares, relacionamentos e conversas com os quais se sentia confortável há um mês, uma semana ou até um dia antes. Quando ouvi o sussurro de Deus pela primeira vez, foi que aconteceu. Em algum nível eu sabia que havia quebrantado o companheirismo, mas não a fé com o que eu conhecera. Senti-me como se eu tivesse sido lançada à deriva, mas não fazia ideia do que porque eu me localizaria o porto seguinte. Tudo que era estável anteriormente agora parecia inseguro, incerto e desconfortável. A única coisa certa em minha vida era que alguma coisa mudara e eu nunca mais seria a mesma. Sim, um sussurro tem o poder de nos separar instantaneamente do que conhecemos, e exatamente deste modo. Alguns poderiam chamar isso de epifania, outros poderiam dizer que é uma mudança de paradigma. Toda vez que busco a Deus, Ele responde com um sussurro. Chega perto e sussurra a tua resposta. Eu realmente preciso de ti. Salmo 55, 2. As respostas de Deus podem gerar um grau de separação e por um período elas podem ser desconfortáveis. E é por isso que, quando ouvimos um sussurro de Deus, é crucial que nos aquietemos, ouçamos e capturemos o sussurro interior. Van escreveu: os tons soam, rugem tempestuosamente ao meu redor, até que eu os tenha colocado em notas. E se ele tivesse deixado de escrever as notas que ouvia dentro de si, não apenas teríamos sido roubados de sua música, como teríamos perdido os pensamentos, o amor, os sonhos e as inspirações despertadas por sua sinfonia de tons capturados. Quando o sussurro de Deus desperta uma tempestade ou um rugido de pensamentos em mim, fico inquieta até registrar isso. Há muitas maneiras de capturar um sussurro soprado do céu. Algumas de nós escreverão o som, outras o comporão em música, outros podem dar voz a ele por meio de mensagens, obras dramáticas ou histórias que ecoem em voz alta o seu conteúdo. Outras ainda podem ilustrar um sussurro criativo com arte e arquitetura que deem ao sussurro forma e função. O método não é importante, mas registrá-los sim.